A etapa, basicamente, quando eu entrego o processo para um outro usuário. Então, o solicitante iniciou o processo, preencheu o formulário, e quem toma a decisão é uma outra pessoa, é uma outra área, então eu tenho que colocar uma etapa para passar o bastão do processo para essa área. Então, essa área que recusou, tomou a decisão, desculpa, o processo tem que voltar para o solicitante. Então, eu passo o bastão para o solicitante. É ele que tem que tomar a decisão de declinar ou continuar. Então, toda vez que eu preciso passar o bastão para uma outra área, para um outro usuário, é a etapa que faz isso, tá? Às vezes, Júnior, então, não existe uma etapa que a próxima etapa é do mesmo usuário da etapa anterior? Às vezes, sim. Às vezes eu tô, sei lá, eu tenho que tomar uma decisão, então eu tomo a decisão e depois de tomar a decisão eu tenho que preencher o formulário. Mas os dados do formulário não necessariamente eu tenho no mesmo momento da decisão. Pô, então eu faço a decisão numa etapa e coloco uma outra etapa para o usuário preencher o formulário. Mas é o mesmo usuário que executou essa etapa, ele só faz isso em tempos, momentos distintos. Ele toma a decisão agora, espera chegar um documento para ele, depois de 3 dias é que ele tem condição de preencher o formulário. Nesse caso, eu não poderia deixar dessa maneira. Por quê? Porque aqui, imediatamente ao tomar a decisão, ele precisa preencher o formulário. Se ele não preencher o formulário e fechar a tela porque ele não tem os dados em mãos, o processo retorna para a etapa. O processo sempre vai ficar parado em uma etapa. Então, o Zuri é orientado por etapas. Então, tudo que está entre uma etapa e outra é o que nós chamamos de atividades da etapa. Então, aqui eu posso ter colocado uma atividade aqui de formulário, uma outra atividade de e-mail e uma atividade de anexo, por exemplo. Então, essa etapa aqui, o usuário que vai executar essa etapa, se ele tomar essa uma decisão de reprovar, ele tem 3 atividades para fazer depois da decisão. Preencher um formulário, esperar o Zuri disparar o e-mail, ele tem que anexar um documento, aí o processo chega aqui. E ele tem que fazer isso numa tacada só, numa execução só. Se chegou aqui no anexo, ele falou, putz, eu não tenho esse anexo agora, eu vou ter que escanear o documento ainda, tal. E ele fecha isso aqui, o Zuri não fica parado numa atividade. O Zuri sempre fica parado numa etapa. Então, o que vai acontecer? O processo vai retornar para cá. Aí ele escaneou o documento, está com o documento em mãos, aí ele acessa o Zuri. Ele vai ter que tomar a decisão de novo. O formulário ele já vai estar preenchido, mas ele vai ter que ver o formulário de novo, vai disparar um segundo e-mail. Então, às vezes, se está mandando um e-mail para a diretoria, ele vai encher o saco da diretoria pela segunda vez, de forma desnecessária, para ele ter o documento, anexar o documento, anexou o documento, aí ele terminou a etapa dele,